Oi, hoje a resenha do conto É Pra Lá Que Eu Vou, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea Onde Estivestes de Noite, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Para além da orelha existe um som, à extremidade do olhar um aspecto, às pontas dos dedos um objeto. É pra lá que eu vou. Assim começa É Pra Lá Que Eu Vou, escrito por Clarice Lispector, que eu posso dizer que não conta uma história na verdade, né? Ou talvez conte, se a gente tentar fazer uma interpretação desse pequeno texto. Na verdade, esse continho aqui tem apenas uma página e meia, é super rápido, e daqueles que realmente, como disse, talvez não contem necessariamente uma história, contam uma sensação talvez, e sempre naquele tipo de viagem que a autora gosta de fazer. Bom, por causa de tudo isso, né, vou mudar um pouquinho a estrutura aqui do vídeo, dessa vídeo resenha, e não colocar primeiro um apanhado da história e depois fazer uma análise sobre ela. Na verdade é tudo junto e também incluindo um pouquinho de spoiler, porque na verdade, mesmo que eu diga tudo que acontece aqui, não importa, porque o que vale nesse texto da Clarice Lispector, especialmente, mas claro, isso vale para muita coisa que ela tem escrito, principalmente nos contos, não importa as sucessões das coisas que acontecem, os eventos na verdade, importa mais a escrita dela. E no caso a gente sabe que tem aquele grande estilo que realmente é aquele de apresentar um certo tema, começar a cavucar um pouquinho e depois começar a descoberta de subtemas, uma coisa atrás da outra, ou como eu costumo mais definir, que ela fica fazendo uma espiral em torno de um mesmo tema. Ela vai cada vez se aprofundando naquele tema inicial, passando por subtemas, até achar alguma coisa lá no meio, que na verdade é algo indefinido, talvez muito mais do que o princípio inicial. É assim que a banda toca com Clarice Lispector. E aqui também. Só que a gente pode considerar que esse textinho aqui, de uma página e meia, tem dois momentos. Na primeira página, realmente até chegar ao final da página, o último parágrafo, ele tem uma certa pegada. Depois ele passa para outra coisa, ou seja, a gente pode considerar que realmente a Clarice está atrás de uma outra, um subtema, como eu sempre digo. E aí eu talvez considere que ela não foi tão bem quanto foi na primeira parte. Pois é. Na verdade, eu gosto, aliás, eu desgosto um pouco dos textos da Clarice Lispector quando ela viaja muito na maionese, principalmente nos seus romances. Eu gosto que, pelo menos nos contos, ela é bem direta ao ponto. Claro que, mesmo fazendo uma história curta, ela também consegue enrolar bastante. E o enrolar que eu digo de Clarice Lispector não é que ela está enchendo linguiça e sendo uma má escritora. Muito pelo contrário, a Clarice Lispector é sensacional na escrita. Ela realmente faz com que a gente se interesse por aquele assunto, às vezes muito vago, que a gente não consegue definir exatamente o que está acontecendo, mas a gente não consegue parar de ler, porque ela instiga, sim, a leitura. E no caso aqui, também um dos textos bem simples nessa coisa de tentar fazer algumas esquisitices com a temática da vez. No caso aqui, né, do que eu li para vocês, a gente consegue talvez perceber que no começo parece que ela está falando sobre o ato da escrita. Depois, no segundo momento, isso, o segundo momento é já quase o segundo parágrafo, porque realmente é só uma página, você tem a sensação que ela está falando sobre sonho, e aí remete a um conto que a gente já viu aqui algumas semanas atrás, que foi justamente aquele que dá título à obra, Onde Estivestes de Noite, que eu gostei bastante, e lá, claro, havia uma referência realmente à temática da coisa do sonho propriamente dito, onde estivesses de noite, é exatamente isso, né? Depois que você dorme, para onde é que você vai? E aqui, nessa pegada aqui, inclusive, né, esse título também bem chamativo, né? É para lá que eu vou. É quase a mesma coisa, né? Onde estivesses de noite, é para lá que eu vou. Sempre lembrando, né? Onde estivesses de noite. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Onde estivesses de noite. Então, no caso desse segundo momento, parece que realmente ela está querendo falar sobre o ato de dormir, o sonho. Mas depois a gente acaba topando com algumas coisas que tem até a aparição da palavra tertúlia aqui, e cai numa temática que parece mais com a morte. Talvez uma morte imaginária, mas o que vale realmente é o trecho final aqui, o último parágrafo, que na verdade é uma frase, e diz assim: é para o meu pobre nome que vou. Ou seja, é para lá que eu vou? O voo é o próprio nome.
A primeira coisa que me veio aqui na mente é exatamente imaginar que a pessoa está realmente morrendo e ela vai para o nome dela quando ela, enfim, morre. Ou seja, ela vai para, tipo, a lápide, né? O que está lá na lápide é exatamente o nome da pessoa. Tirando, claro, a data de nascimento e morte, mas a pessoa acaba se resumindo a um mero nome quando morre. Ou seja, é uma leitura até fácil de fazer, né? Não tem nada de diferente aqui. Mas, claro, a questão da morte fica bem anunciada por aqui. Aliás, ela fala literalmente sobre esse termo de morrer. Por isso que fica evidente, né? E fácil a gente imaginar que é para o meu pobre nome que vou, que aquilo se trata realmente do que está escrito lá na lápide, né? Sem epitáfio nenhum, apenas o nome da pessoa. Um resumo bem claro. E como eu disse, depois exatamente dessa frase, vem uma segunda parte aqui dessa pequena história, que é uma variação temática, que realmente eu achei que aí ela enrolou. Literalmente no belo estilo de Clarice Lispector, ou seja, acabou não acrescentando muito. Aí no caso eu podia até pensar, tipo, ok, o texto começou bacana, ficou interessante e chegou a um finalmente, entre aspas, muito bom. Mas aí caiu numa coisa não muito agradável, então eu podia considerar que é um texto mais ou menos. Na verdade não, porque sim, como eu já comentei, né, esse é um texto muito leve, fácil de ser entendido, não tem rococós aqui. Ela facilitou bastante, porque também é uma outra característica de Clarice Lispector. Em muitos momentos, em muitos contos, ela não facilita. Ela não dá uma colherzinha de chá para o leitor. Naquelas que eu também sempre digo, ela expõe uma história, se você entendeu, beleza. Se você não entendeu, curte da melhor maneira possível, porque ela não vai explicar. Divirta-se o máximo que você puder. Ela nunca facilitou para seus leitores. Ela é uma personagem que se considera realmente uma esfinge. Sim, a gente precisa decifrar Clarice Lispector. Só que a gente nunca sabe o que ela quer dizer, porque a gente não tem o código da decifração. Então, se a gente não tem isso, a gente nunca vai entender o que ela quer dizer com as coisas. É isso. Clarice Lispector é um grande de um mistério. No caso aqui, esse conto aqui, ela não fez por deixar a gente confuso. Ela fez um texto simples que remete a uma coisa basicamente óbvia, mas não tem problema. É uma coisa fácil de ser lida. Isso que eu gostei bastante. Por isso, mesmo que a segunda parte seja uma coisinha que realmente aquelas viagens que não levam a nada e meio que matam a parte boa inicial, não importa, dá para relevar, porque o que eu vou lembrar mesmo, talvez, no máximo daqui a alguns meses, realmente é dessa primeira parte. Essa segunda que ficou tudo confuso, aí é fácil de esquecer, fácil mesmo. Até pergunto para vocês, né, do caso de escritos da Clarice Lispector ou de outros escritores, né, vocês têm mesmo esse tipo de filtro, por exemplo, alguma coisa que marca, vocês realmente, ok, valorizam bastante o texto do autor. Mas depois quando ele faz alguma coisa que realmente dá a entender que está só enrolando, gastando página, isso faz com que você goste um pouquinho menos desse autor ou não. No caso eu, da Clarice Lispector, realmente eu nem ligo mais. Quando ela começa a fazer isso, eu falo, ok, Clarice, pode à vontade enrolar, porque eu não vou ligar. Eu só vou procurar realmente aquelas partes onde você consegue ser um pouco mais objetiva, mesmo que o texto seja uma grande maluquice. Ela consegue ser objetiva mesmo assim. Então, para esse texto aqui, eu achei bacana, considero na verdade um dos 3 melhores, por enquanto, aqui da coletânea Onde Estivesses de Noite, que inclui, claro, Onde Estivesses de Noite, o estudo da coisa, e agora o terceiro, É Pra Lá Que Eu Vou. Gostei bastante. E portanto, para É Pra Lá Que Eu Vou, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo 4 asteriscos. Gostei? Sim, muito. Bom, e agora fica o convite, continuando o projeto Contos do Meio Dia, obviamente, amanhã, terça-feira, temos um outro autor, a baila, e é Julio Cortázar, mas será especial porque teremos a última história aqui de Octaedro, desse autor argentino. Vamos fechar então mais uma coletânea aqui dentro do projeto e, portanto, amanhã, depois que a gente encerrar a resenha, vamos descobrir qual é o próximo título que vai substituir esse livro e será constante então para as próximas terças-feiras. Qual será que é? Não sei, ainda não escolhi. Pois é, esqueci de escolher o livro que substitui Julio Cortázar. Olha que mancada. Mas não tem problema, o que não falta aqui em casa é coletânea de contos, porque, claro, é mais que um grande projeto aqui do canal, porque na verdade é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é ler contos. Por isso que eu gosto desse calhamaço aqui de Clarice Lispector e recomendo para vocês
Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir esta belezinha aqui, que tem todos os livros de coletânea de contos da autora. Muita coisa mesmo. É um livro de quantas páginas? Para lá de 500, quase 700 páginas. Muito interessante, com certeza já lemos muita coisa boa aqui da Clarice. É só procurar aqui na faixinha de pesquisa que você encontra quase tudo que já foi visto aqui. Quase tudo não, eu estou lendo em ordem cronológica do que está posto aqui dentro do livro, estamos quase acabando. Até o final do ano eu vou terminar a leitura de todo esse pequeno calhamaço. Grande aventura de ler todos os contos de Clarice Lispector. Tem até um playlist só da Clarice para você facilitar a pesquisa. Sim, todos os contos comentados eu gosto muito, portanto se você curte Clarice e gosta da edição que é sensacional, essa capa super interessante aqui, deste olhar, desta moçoila incrível, tá lá na descrição do vídeo, com certeza o link para você poder adquirir através da Amazon. Eu ganho aquela comissãozinha de vendedor se você fizer uso do meu link. E para ajudar o canal é a melhor maneira possível, com certeza. Enfim, semana que vem, na segunda-feira, tem outro texto aqui da Clarice Lispector. Amanhã terminamos com Julio Cortázar e descobrimos o seu substituto. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!